Bom dia. Em outubro e novembro de 2019, aconteceram as eleições para a escolha de conselheiros tutelares em todo o Brasil, para um mandato novo de 4 anos. Para conversar sobre a atuação dos conselheiros tutelares no Paraná, contamos hoje com a presença da promotora de justiça Luciana Lineiro e do procurador de justiça Murilo José de Giacomo. Sejam muito bem-vindos. Murilo, vamos começar perguntando sobre o limite da atuação do conselheiro tutelar na aplicação das medidas protetivas para crianças, adolescentes e família. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Parabenizo o Ministério Público por a iniciativa. Acho que é importante essa interação, essa troca de informações entre o Ministério Público e o Conselho Tutelar, porque eles têm um potencial enorme para serem parceiros do Ministério Público nas conquistas em prol da criança e do adolescente. Antes de mais nada, eu acho importante que o Conselho Tutelar ele tenha preocupação em ter à disposição, quer dizer, não para ele, Conselho, mas para as crianças, adolescentes e famílias dos municípios, de programas e serviços que correspondam a essas medidas. Porque muitas vezes nós vemos medidas sendo aplicadas de forma absolutamente aleatória, sem um diagnóstico devido da situação, sem avaliar exatamente se ela é a mais adequada para aquele caso em particular, e se faz simplesmente um encaminhamento do caso para algum órgão sem ter lastro, sem ter uma retaguarda em termos de programas e serviços. Então, talvez uma preocupação primeira do Conselho Tutelar seja ter à disposição, dentro da estrutura do município, de programas correspondentes a essas medidas. Quais são elas? Começando lá, o 18B do Estatuto, que prevê medidas para aqueles que praticam violência contra a criança, não só pais ou responsável. O artigo 101, que tem lá medidas de proteção à criança. Que são as mais clássicas, que são as clássicas, né? O 129, aos pais ao responsável. Também tem o 112, que são socioeducativas, aí mais no sistema de justiça. Mas, pelo menos o 18B, o 101 e o 129, para cada uma daquelas medidas, até aquelas que parecem as mais simples, nós temos que ter programas e serviços correspondentes. E ainda tendo por detrás uma política pública, porque não adianta você aplicar medida no papel ou fazer um encaminhamento puro e simples para algum órgão qualquer, sem que haja a preparação, né, da estrutura do município para absorver essa demanda. E sem que haja uma avaliação para saber se de fato aquela medida ela é a mais adequada para aquele caso em particular, e se você, na execução da medida, você tem também profissionais capazes, competentes, tecnicamente, para poder ter um bom resultado. Porque, como eu costumo dizer, não é a aplicação da medida que importa, não é o encaminhamento que importa, o que importa é o resultado. Né? E, evidentemente, que o Conselho Tutelar não pode se limitar a aplicar medidas e fazer encaminhamentos. Eu até costumo dizer, se é para isso, né, que nós criamos o Conselho Tutelar, então nós não precisamos do Conselho Tutelar. Aplicar medida e fazer encaminhamento, por si só, não quer dizer absolutamente nada. É importante, eu acho, Murilo, que quem vai assumir que se intere junto com a gestão do município quais são efetivamente os programas e serviços que o município dispõe, trabalhe essa questão do alinhamento dos fluxos, né? Porque cada município às vezes tem as suas peculiaridades, faça o contato pessoal com a pessoa de referência em cada serviço para ver como é que se dá o encaminhamento, possa também trabalhar nesse viés de aprimorar esses fluxos, esses serviços que existem, os que não existem, mapear. Porque uma atribuição do Conselho Tutelar, que muitas vezes não é exercida, é a fiscalização dos programas e serviços. E está lá na lei, nós temos que, inclusive, permitir que o Conselho Tutelar, periodicamente, nesse processo de reavaliação, ateste a qualidade e eficácia. Porque não só não adianta você aplicar medidas sem ter o programa, como também não adianta ter um programa que não corresponde as necessidades, quer dizer, que não atende ao público, que não atende a quem se destina. E você às vezes tem programas e serviços que são muito restritivos, que estabelecem muitos requisitos, pré-requisitos para receber as demandas, e que aqueles que mais precisam acabam ficando de fora, não são atendidos. Então é muito importante que o Conselho também faça essa avaliação, faça esse diagnóstico aí no sentido amplo, né, da própria estrutura de atendimento, para verificar o que é que nós temos em termos de programas e serviços, como é que eles atendem a população, se eles são em número suficiente e se eles estão dimensionados para atender a demanda
a que ele se propõe a atender. Porque senão, isso até pode, na forma da lei, né, se não há um atendimento adequado, caracterizar uma violência institucional. Né? Se você não atende adequadamente, se no local onde a criança, para onde ela é encaminhada, ela é mal atendida ou até tem um direito seu violado, quer dizer, é uma violência nova praticada contra ela. Ou seja, um caso clássico, desculpe, um caso clássico é aquela situação em que o município não tem nenhuma proposta para trabalhar a eventual necessidade de acolhimento. Isso a gente vê com muita frequência, né? O Conselho Tutelar se depara com uma situação que precisa realizar um acolhimento emergencial e aí o município não tem nenhuma proposta nesse sentido, não tem um local, não tem um programa de acolhimento institucional, não tem um programa de acolhimento familiar, não tem nenhuma proposta, não tem um convênio estabelecido, não tem absolutamente nada. Aí eu queria só fazer uma intervenção também. Primeiro, né, a gente tem que entender o limite até, né, dentro da pergunta. O Conselho Tutelar não tem atribuição para promover afastamento da criança da família. Temos que entender que são coisas diferentes. Uma coisa é o acolhimento institucional de uma criança que está numa situação de rua, que está fora da família, que os pais sofreram um acidente ou foram presos, enfim, você não está com aquela criança no convívio familiar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando há a retirada ou se tem que retirar a criança da família e colocar essa criança no acolhimento. Aí isso é diferente. E a própria rede de proteção, dentro de uma política pública, tem que se organizar para criar mecanismos que permitam, nesse momento em que você entende, ou que o Conselho, ou até às vezes que o próprio sistema de justiça entende que é caso de afastar da família, tem que primeiro fazer uma avaliação, um diagnóstico daquele caso em particular. Tem que ouvir a própria criança, não o Conselho, a rede, órgão técnico, escuta especializada, de acordo com a Lei 13.431, para saber se de fato aquela proteção que nós estamos oferecendo para aquela criança é aquela que ela quer receber. E se for o caso de afastamento, né, quais são as opções que a própria lei dá? Primeiro, né, ele diz, família extensa. Né, e aí família extensa não é qualquer pessoa parente. É uma pessoa que tem vínculo de afinidade, de afetividade. Às vezes a gente vê assim, o Conselho tem que sair agora procurar família extensa. Eu digo, o verbo procurar, né, e a expressão família extensa, eles são incompatíveis. Se eu tiver que procurar alguém, não é família extensa. Pode ser um parente, mas não é família extensa. Isso é bem importante porque a família extensa, porque às vezes a gente vê na prática as pessoas se batendo, procurando lá e levando um tempo absurdo e nessa angústia. Qual que é o limite dessa família extensa? Até onde eu tenho que procurar? A pessoa que tem que identificar, que tem que dizer quem é a família extensa é a própria criança. Ela própria, tem que, se você olhar a lei, se você pegar a Lei 13.431, a lei da escuta, né, que eu acho importante a gente pontuar, é uma lei das mais relevantes que nós temos que interpretar junto com o Estatuto, nós temos que pegar o decreto 9603, que regulamenta a Lei 13.431, interpretar junto com o Estatuto e com a Lei 13.431. Se você olhar o artigo 19 dessa lei, ela é bem interessante porque, primeiro, né, fala que mesmo numa situação de violência contra a criança, você tem que ouvir a criança sempre para saber qual é a opinião dela a respeito, ela tem que participar da definição do que a lei chama plano individual e familiar de atendimento, deixando claro que a família também tem que ser atendida. Avançou, não é só também a criança. Em relação a esse conceito, eu até digo isso, né, que nós temos que mudar agora em todas as legislações, temos que pensar, plano individual e familiar, sendo elaborado por um órgão técnico, com a participação obrigatória da própria criança. E a preferência é a permanência com a família, é a manutenção do vínculo familiar. Se você olhar o artigo 19 dessa lei 13.431, inciso 1 está lá. No inciso 4º, por sua vez, diz, se houver necessidade de afastamento da criança pela falta de responsável legal com capacidade protetiva, o que é que diz a lei? Tem que se procurar o Ministério Público, tem que se representar o Ministério Público, para que então o Ministério Público ingresse com uma demanda judicial para que haja um afastamento. E a própria lei diz, na sequência, para quê? Você vai afastar e você vai, plano B, o plano A é ficar com a família, plano B, família extensa, plano C, acolhimento familiar ou família substituta. E o plano Z, quer dizer, o último recurso é o acolhimento institucional. A própria lei diz, na sua falta, quer dizer, na falta de tudo mais, o acolhimento institucional. E esse acolhimento ele tem que ser determinado não pelo Conselho Tutelar, numa situação como essa, pela Justiça. Então, cabe ao Conselho Tutelar, a partir de uma interlocução permanente que tem que ter com o Ministério Público, a própria rede tem que ter essa interlocução,
é quando houver necessidade, acionar o Ministério Público. Porque também se você pegar o Estatuto, no artigo 136, parágrafo único, né, 136, parágrafo único, está lá, que se o Conselho, o colegiado, não é o conselheiro de plantão, é o colegiado, o Conselho temos que entender que é um colegiado, entender que é caso de afastar a criança da família, também deve comunicar o fato imediatamente ao Ministério Público, para que nós, então, avaliando aquela situação e, evidentemente, tendo elementos, porque a gente também não vai fazer só porque o Conselho encaminhou, porque a rede encaminhou, o promotor tem que ter essa avaliação, tem que ter elementos, até elementos tem que ter de prova, meios, né? Então, até eu digo sempre, né? Não é simplesmente uma comunicação com um ofício vago, não. É uma, a própria lei fala, representação, quer dizer, é uma provocação com dados, com fundamentos para que o promotor possa ingressar com uma demanda judicial responsável, né? Até porque o afastamento da família é exceção, não pode ser a regra e não há matemática, né? Ah, praticou tal ato, vou afastar. Não, tem que ter elementos suficientes, até porque se alguém tiver que ser afastado, a princípio esse alguém, né? Se no caso de violência, é o agressor. Da mesma forma, tem que ser afastado pela justiça, não é pelo Conselho Tutelar. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro, o Conselho Tutelar não tem atribuição para afastar da família, né? Tem que, nesse caso, comunicar ao Ministério Público, com apoio da rede, que vai fornecer subsídios. Agora, se for o caso de acolher, pelo fato de a criança não estar no convívio familiar, aí sim, como a Luciana falou, nós temos que ter uma política própria, porque quem vai dizer aonde vai haver o acolhimento, como que se fará, até o próprio deslocamento da criança, como se dará o atendimento dela antes, durante e depois do acolhimento, não é o Conselho Tutelar e também não somos nós, o Ministério Público. É a política, é dentro do município, você tem que ter esse planejamento, você tem que ter o fluxo, o protocolo, para poder receber essa criança bem. Plano municipal, né, de convivência familiar para poder e comunitária. contemplar essa criança na sua expectativa. Porque às vezes você tira da família e coloca no acolhimento, você pratica uma violência maior contra ela do que a que ela sofreu originalmente. Especialmente se for feito isso de uma forma assodada, precipitada. E eu digo sempre, em matéria de infância, nós temos que agir com rapidez. Mas nós não temos carta branca para agir com precipitação, com assodamento, de forma irresponsável. Nós temos que agir com responsabilidade. E para isso, nós temos que ter à disposição, não é o Conselho que tem que ter, ou o Ministério Público, é a sociedade. Nós temos que ter à disposição o quê? Estrutura, até para fazer o básico, né? Aquilo que é o inicial. Receber essa criança, para poder entender, né? Ouvindo essa criança, o que aconteceu e o que ela espera de nós, e a partir daí tentar, claro, a gente talvez não consiga em todos os casos, mas tentar o quanto possível contemplar as suas expectativas. Porque aquela história, se a criança não se sentir protegida pela nossa intervenção, e ao invés disso se sentir prejudicada, revitimizada, será que nós de fato nós estamos protegendo ou nós estamos contribuindo para praticar aquela violência institucional? E a gente tem um dado que foi mapeado pela nossa Subplan em relação aos relatórios de fiscalização das instituições de acolhimento. É um dado bem preocupante porque nele, ali, elenca os motivos do acolhimento. E questionada as crianças crianças e adolescentes que estão em acolhimento, quais os motivos que elas entenderam que foram levadas para o acolhimento, mais de 40% não sabe declinar. Então, é uma violência muito grande em relação ao que a lei estabelece. E se você a criança e adolescente como protagonista da sua história. E se você for ver, em muitos desses casos, não haveria uma real necessidade desse acolhimento. Se você cumprisse o que está na lei, se você desenvolvesse, né, uma escuta especializada dessa criança, se você avaliasse as opções que a própria lei fornece, se você tivesse no município uma política pública para poder dar vazão a essas alternativas, né? O acolhimento familiar, você mesmo falou, a guarda subsidiada. Né? Os programas de apoio. Programas de apoio à família antes de mais nada, Exatamente. Quer dizer, para que a família ela possa receber o apoio para não precisar a criança ser tirada do seio da família. Você evitaria, olha, sem brincadeira, eu diria uns 70% dos acolhimentos que nós temos hoje no Brasil. Não é só aqui no Paraná, é no Brasil. Vamos tentar traduzir isso, Luciana. O conselheiro fica sabendo que a criança está numa situação de risco, né? Vamos imaginar que uma violência doméstica ou até uma questão mais grave, uma violência sexual. Como é que o conselheiro tem que proceder? Bom, primeiro ele precisa ir verificar essa situação. A gente sempre diz que o conselheiro tutelar, como ele está no seio da comunidade, ele está lá. É importante que ele vá, que ele verifique essa situação, porque muitas vezes o que chega para ele também chega de uma forma meio truncada. E de preferência, se ele puder, dependendo da situação, se a situação é mais grave, digamos uma violência sexual, se ele pudesse fazer acompanhado
acompanhados técnicos da rede, ali da área de assistência, da área da saúde, e fazer uma abordagem já junto com essa equipe técnica para verificar a situação, se é isso mesmo, e fazer esse primeiro atendimento. Aí também já fazer um relatório junto com a rede para representar eventualmente em relação à possibilidade da aplicação das medidas. É o que o Murilo fala. Você tem que ter várias estratégias ali, né? Eu só digo faço só uma observação complementar. Se você está diante de uma situação que em tese caracteriza crime, quem vai investigar o crime não é o Conselho Tutelar. Não, ele vai se você pegar atuar mais uma vez, mas às vezes ele é o primeiro a ser acionado, né? Mas isso não quer dizer que porque ele é acionado, ele tem que fazer o papel do outro. Isso é uma questão que a gente também tem que deixar claro. Não é porque o Conselho ele é acionado, primeiramente, né, que ele tem que naquele momento, como eu falei, de forma até precipitada, sem ter, sem ter o devido conhecimento técnico, porque fazer uma investigação policial ou fazer uma abordagem técnica, social, isso a princípio não é do domínio dos conselheiros tutelares. Não é nem porque, é porque não é do domínio da pessoa. Então, o fato de ele ser acionado primeiramente não significa que ele tem que fazer o papel do outro. Ele tem que sim, por isso é importante você ter a rede, por isso você tem que ter os fluxos e protocolos já devidamente definidos e combinados, né? Eu digo sempre, quando a gente fala em política pública é um grande combinado entre os integrantes da rede, Sistema de Justiça e Segurança Pública, porque se pegar a Lei 13431, ela faz essa distinção, né? São 3, rede de proteção, e o Conselho está na rede de proteção, tem um papel fundamental dentro da rede de proteção, até para ajudar a articular a rede de proteção, até para ajudar a rede de proteção a se organizar, a ter os seus fluxos internos. Ele é um grande articulador, na verdade. Ele tem que ser articulador, ele tem uma função política muito importante. Ou seja, o conselheiro, a primeira lição de casa do conselheiro é entender a rede. Entender o papel da rede, quem compõe a rede, para antes sair fazendo as coisas. Zelar para que o município tenha a rede. Porque você vê os municípios hoje, apesar da lei, a lei já existe desde 2017, já previu prazos para que houvesse a organização, né, dessa rede desde 2018, pelo menos, né? Já estamos em 2019, o decreto é de final de 2018, que também prevê um prazo para a organização da rede. E até hoje nós temos municípios que não têm a rede organizada, formalizada. Às vezes a gente tem uma rede de serviços, mas ela não está integrada, interligada como a lei estabelece. Né? Aí não é rede. Você tem lá os equipamentos, mas que não dialogam entre si, que não tem fluxo definido. E aí quando o conselho precisa acionar, né, às vezes vai na base do favor. Quer dizer, não é favor, a gente não quer favor, a gente quer que se cumpra a lei, né, que se cumpra a Constituição, que se priorize a criança, que se dê um atendimento preferencial, né, especializado, profissional, qualificado. E aí eu acho que o Conselho Tutelar, nesse papel que ele tem, papel político muito importante, por isso que ele é eleito, por isso que ele é autônomo em relação aos outros órgãos, é justamente para institucionalmente poder cobrar isso do município. Né? E aí eu costumo dizer, o Conselho Tutelar ele tem que ter uma agenda institucional definida, né, que não é o MP que vai pautar isso para o Conselho, não é, né, o Judiciário, não é ninguém, é o próprio Conselho. Ele tem que ter uma agenda institucional que ele vai estabelecer metas e prioridades. E dentre essas metas e prioridades, talvez a primeira delas seja justamente isso, organizar a rede de proteção ou estabelecer com a rede de proteção, se ela já existe, uma interação, uma relação de proximidade para poder estar sempre, não é utilizando a rede, porque dá a impressão que vai usar, não é usar, é interagir com a rede, para que a rede possa ser acionada, por exemplo, no momento em que você tem uma denúncia como essa, né, de que há algum tipo de violação, para que a rede ela possa intervir. Não é o conselho que vai lá bater na porta, perguntar para a criança de qualquer jeito se está acontecendo ou não está acontecendo aquele fato. Porque a abordagem que tem que ser feita, a própria abordagem tem que ser planejada. E intersetorial. Se não houver um planejamento da abordagem e o conselho fizer o papel da polícia, ou quiser fazer o papel da polícia, você vai às vezes, né, espantar, né, o violador, você vai talvez comprometer a própria apuração do fato. Porque, evidentemente, dependendo como você vai lá e pergunta para a criança o que está acontecendo, se você não tiver a técnica adequada e dependendo em que situações, em que circunstâncias você faz isso, você não vai extrair coisa alguma. Aliás, esse é um aspecto muito interessante, né, Luciana? Você tem trabalhado tanto nessa oitiva especializada, o cuidado que nós temos que ter para retirar da criança, às vezes, um fato grave. Qual é a orientação para isso? O como fazer é o mais complicado. É o nosso desafio. Sim. E o como fazer não está na lei. O como fazer, na verdade, eu particularmente não sei.
Né? Aliás, a lei reconhece que nós, sistema de justiça, não somos mais indicados para isso, tanto que a lei exige, no caso... Ou seja, isso exige uma capacitação do conselheiro e às vezes nem é o conselheiro que tem que fazer. Não, exato. Preferencialmente alguém que passou por uma capacitação específica dentro da rede de proteção, que é o que a lei fala. E uma capacitação que, na verdade, tem que ser para todos, não só para saber o que fazer e o como fazer, mas o que não fazer. Porque, às como vezes, atender, né, Murilo? Porque o atender também ele tem uma dimensão gigantesca. Né? O atendimento ele tem uma dimensão gigantesca. Só que é aquela história. Às vezes a gente confunde. Porque um é acionado em primeiro lugar, dá a impressão que ele automaticamente tem que fazer a apuração até da parte criminal. Não é assim. A lei, se pegar a 13431, ela deixa bem claro. A parte da apuração cabe, no caso, uma suspeita de crime, é a polícia judiciária. Evidentemente que a polícia judiciária ela vai ter que agir também de forma integrada com a rede, porque, por exemplo, também não se quer que o delegado faça, né, colhe o depoimento ou ele faça a escuta. E eu digo sempre, o ponto de partida para você saber o que está acontecendo é a escuta especializada. A escuta especializada, na forma da lei, tem que ser feita por um profissional qualificado, não é por qualquer um, e é uma incumbência da rede de proteção. Porque é aquele negócio, às vezes você tem uma denúncia de um crime, mas às vezes você não tem uma denúncia clara, você tem uma suspeita ou uma situação vaga. E a lei fala da obrigatoriedade da notificação das suspeitas também. Que você não sabe, é um desafio para a gente. Que você não sabe exatamente o que está acontecendo. É importante você entender o que está acontecendo e ouvindo a própria criança. Mas é aquele negócio, como fazer uma abordagem dessa criança? Em que circunstâncias isso deve acontecer? Como que vai haver essa interação com a própria criança? Especialmente dependendo da idade, uma criança de pouca idade. Então, é um desafio. Isso tem que ser devidamente planejado no âmbito da rede. Porque, infelizmente, nós temos situações de violação de direitos acontecendo todo dia em todos os municípios do Brasil. Em vários níveis também. Inadmissível que o município não esteja preparado para poder, num momento desse, ouvir a criança e saber o que está acontecendo, pelo menos na ótica da criança, e o que ela gostaria de receber em termos de intervenção, sem prejuízo, né, de que haja, paralelamente, uma interação com o sistema de segurança pública, né, ou de justiça, para alguma intervenção na parte de investigação, na parte de responsabilização. Tudo bem, mas a própria rede tem que se organizar para isso. E o Conselho Tutelar, a gente está falando do Conselho, não está falando da rede. Ele tem que ter essa preocupação de interagir com a rede para que a rede, primeiro, exista. Segundo, ela tenha condição de intervir a qualquer momento, porque uma coisa que a gente vê, e eu considero isso uma aberração, o único órgão de proteção à criança que funciona 24 horas por dia no município, em regime de plantão sobre aviso, é o Conselho Tutelar, que não é um órgão técnico. Ele é um órgão político, ele não é um órgão técnico, não cabe a ele fazer a escuta especializada, não cabe a ele fazer o diagnóstico da situação, não é esse o papel do Conselho. Mas ele tem que zelar para que o município tenha isso à disposição. Atenda. E aí eu vou precisar ter a rede e órgãos técnicos da rede também à disposição, não é do Conselho Tutelar, é da sociedade, para que possam ser acionados a qualquer momento e fazer uma interação com o Conselho Tutelar e com o sistema de segurança pública e de justiça, para que quando for necessário, eles possam ser acionados. Né? E acionados até para, se for o caso, até afastar a criança, ou afastar o agressor, ou alguma outra providência a cargo, né, da polícia ou do sistema de justiça, que precisam ser tomadas, às vezes até de imediato. Né? E não pode ser assim, no susto, entendeu? A cada momento eu vou imaginar o que fazer e a quem que eu vou acionar. Não, isso tem que ser algo que é previamente combinado, definido como fluxo, que foi já acertado e que quando for bater na porta do equipamento, a porta vai estar aberta. Agora, Luciana, nem sempre essa rede está funcionando. O que o Conselho Tutelar pode fazer diante dessa situação? Porque eles são ali, têm poderes, mas estão limitados e às vezes isso envolve outros órgãos, outras competências, outras esferas de governo. O que o Conselho Tutelar pode fazer para que seja um protagonista na organização dessa rede? Eu acho que é bastante importante essa pergunta, porque o Ministério Público também tem esse papel de funcionar como um catalisador ali das medidas, dos programas, da articulação da rede no município. Então essa parceria, só que o Ministério Público não está todo dia na ponta, não está todo dia verificando. Então essa parceria do Conselho Tutelar junto com o Ministério Público, trazendo para o Ministério Público também essas angústias do que não funciona, do que não está articulado, para que
haja uma atuação conjunta, Ministério Público junto ao Conselho Tutelar, para demandar do Poder Público, num primeiro momento, aí, no âmbito administrativo, a estruturação e a formulação dessas políticas públicas importantes para que se trabalhe, né, todo o sistema protetivo da infância e juventude, é fundamental. E se eventualmente não se conseguir ainda dentro do âmbito administrativo, talvez até propondo as medidas judiciais cabíveis para que isso aconteça. Certo. Então, o Conselho Tutelar, ele é autônomo, mas essa parceria dele junto com o Ministério Público, junto com toda a rede, é super importante para que as coisas aconteçam. Não, e eu queria enaltecer isso que a Luciana falou, porque essa relação com o Ministério Público tem que ser uma relação de proximidade e uma relação de parceria, não de subordinação, né, de parceria. Porque o Conselho Tutelar, se ele agir como nós gostaríamos que ele agisse, né, tendo foco nas questões coletivas, na prevenção, buscando dados, né, não é só no CIPIA, né, porque a gente tem hoje uma ferramenta importante nas mãos do Conselho Tutelar para colher dados. Se a gente está falando de política pública, o ponto de partida para você definir a política pública é você ter informação, ter dados, né? Ter o diagnóstico geral da situação, ter dados que permitam dizer, afinal de contas, o que está acontecendo, né, o que nós temos, o que nós não temos, o que nós precisamos, o que é prioridade, né, porque há uma demanda maior que hoje não é atendida. E o Conselho Tutelar, ele tem um potencial para colher essas informações e, a partir de uma interação com o Ministério Público, fornecer e definir uma estratégia de atuação conjunta com o Ministério Público gigantesca. Né? E assim, uma interação que tem que ser feita também, que é fundamental, é com o CMDCA. E não só com o CMDCA. Porque a gente lembra, às vezes, do CMDCA, esclarece que o município tem um conselho da assistência social, tem um conselho da educação, tem um conselho de segurança pública, da pessoa com deficiência. Enfim, você tem outros conselhos que deliberam políticas públicas e que também precisam ser visitados, pautados pelo Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, como você mesmo disse, tem que ser protagonista, ele tem que ser proativo, ele tem que ser aquele órgão que vai levar as demandas aos órgãos que têm competência para solucioná-las. Por isso, repito, que ele é autônomo. Ele é autônomo não é para não dar satisfação para ninguém. E chama atenção, a autonomia é do colegiado, não é do conselheiro. O conselheiro não tem autonomia nenhuma. Ele, pessoa. Inclusive, ele tem que ser fiel à agenda institucional que o Conselho estabeleceu. Essa atuação colegiada, acho que é importante se pautar, Murilo, porque a gente vê com muita dificuldade a maioria dos conselhos, principalmente os conselhos de cidades menores, terem esse trabalho de colegiado forte e habitual, né? Essa reunião de colegiado, as decisões do colegiado, você raramente verifica isso na prática. O conselho, ele não pode ser um ajuntamento de pessoas, lá 5 sujeitos, cada um fazendo o que quer do seu jeito, senão isso vira bagunça. Se cada um puxar para um lado, ninguém vai para lugar nenhum. Por isso que eu falei, o Conselho ele tem que, enquanto colegiado, definir uma agenda institucional, estabelecer metas. E eu digo... E tem que ter na pauta dele as reuniões de colegiado ordinárias. Sim, né? É fundamental, né? Semanalmente pelo menos. Exatamente. E aí o número de reuniões vai depender da demanda, né, que o Conselho tem. Ele vai ter que se reunir para discutir não só questões individuais, mas especialmente essas metas e estratégias de ação no plano coletivo. Né? E é fundamental que o Conselho Tutelar tenha clareza. Aqui veio o Conselho e assuma o compromisso, eu digo, começo do mandato agora, né? O Conselho ele tem que assumir o compromisso de entregar no final do mandato um município melhor do que ele recebeu em termos de estrutura de atendimento à criança e adolescente. Ele tem esse compromisso. Para isso que o Conselho é eleito. Não é para administrar prejuízo, tentar pagar incêndio com conta-gota. É para melhorar as condições de atendimento. Isso é que é fundamental. E aí o que é importante afinal de contas, o que é que nós, Conselho, o que é que o colegiado vai fazer para mudar esse quadro? Tendo conhecimento da realidade, eventualmente pegando até já informações com o Conselho que está saindo, o Conselho que saiu, dados que já foram colhidos, mas independentemente do que já foi colhido, o que está ali, às vezes o que está colhido é um retrato muito pequeno. Por exemplo, o CIPIA, eu falei, é uma ferramenta importante. É importante nós ressaltar. Nós temos que usar o CIPIA, nós temos que alimentar o CIPIA, o Conselho tem que alimentar o CIPIA, porque isso é muito importante para conhecer a realidade do município, só que o CIPIA vai dar um retrato, talvez a ponta do iceberg dos problemas que nós temos no município. Mas ele também ele serve como ferramenta de continuidade desse atendimento. Mas é importante que o Conselho vá além do CIPIA. Porque uma coisa que tem que haver é a preocupação do Conselho em sair às ruas.
ir até a comunidade. Não é por acaso que ele é eleito também para isso, para estabelecer a ponte entre a comunidade e o poder público. Ele foi eleito para ser um representante da né? comunidade. Ele tem que estar lá na comunidade. Ele tem que estar lá ouvindo a comunidade. Eu até tenho sugerido, aqui em Curitiba até fazem isso, audiências públicas. O Conselho promover audiência pública. Eventualmente com a colaboração e com a participação do Ministério Público. Né? Talvez para questões de maior impacto que o município possui na área da infância. Porque é importante ter uma interação entre o MP e o Conselho Tutelar, como já foi dito. Outras ações que a gente vê que é bem importante nessa participação dele nas questões comunitárias é a participação nas reuniões de escola, né? Nas reuniões junto com a comunidade escolar, que a gente vê às vezes um não entendimento de como isso sendo função do conselheiro tutelar. Sendo porta-voz de eventuais reclamos que a comunidade tem em relação àquela situação. Então, por exemplo, você tem um déficit, né, de vagas, né, nas escolas, ou você tem problemas com evasão escolar, você tem problemas de drogas, né, no entorno das escolas, você tem, enfim, o Conselho Tutelar, a partir de reuniões, que aí tem que ser agendadas, tem que ser planejadas, né? Eu costumo dizer, eu sou da área, né? Eu fui militar no passado, né? Eu lembro que na época que eu era militar, nós tínhamos lá, né, semanalmente um quadro, né, chamado QTS, né, quadro de tarefas semanais. Você tinha já planejado para aquela semana as tarefas que você ia desempenhar ao longo da semana e já com atribuições para cada unidade, para cada pessoa, no caso, para cada conselheiro. Claro que isso você não vai fazer só semana por semana, tem que ser mês a mês, o ano inteiro, mas você tem que ter esse planejamento institucional, porque senão cada um vai se perder na enormidade de coisas que tem por fazer nas demandas, e não vai dar conta do recado. Então tem que ter um planejamento institucional, e quem vai dizer isso é o próprio conselho, para que eles se organizem e que possam, né, fazer assim a mágica, né, e quase que uma mágica de você, sem abandonar os casos individuais que o conselho vai ter que atender de uma forma ou de outra, focar nas questões coletivas, focar na prevenção. Nós falamos vários assuntos, né? Falamos, Luciana, sobre o planejamento estratégico que tem que ter o Conselho Tutelar, falamos da atuação em rede, que é importante, falamos um pouco do acolhimento, mas não falamos nada ainda sobre os atos infracionais. E às vezes é muito comum que o adolescente é levado para a delegacia. E, diante dessa situação de atos infracionais ou dessa situação específica de adolescentes que estão na delegacia, como deve proceder o Conselho Tutelar? A gente tem vivenciado, né, ao longo desses 30 anos, um embate muito grande em relação a essa circunstância, do adolescente apreendido em flagrante de ato infracional e onde a delegacia, na ausência do responsável legal, aciona o Conselho Tutelar para comparecimento. O Estatuto é claro, dizendo que o adolescente tem o direito de indicar, né, o seu responsável legal ou a pessoa da confiança dele para participar desse ato perante a delegacia. Então, e isso não é feito. Por uma questão de comodidade e facilidade, porque se sabe que o Conselho Tutelar faz o plantão, está com o telefone de plantão divulgado para todos os órgãos, se aciona o Conselho Tutelar sem que a autoridade policial tenha esgotado aí os meios de comunicar a família do adolescente, que é um direito dele estar assistido pela sua família, ou então a pessoa por ele indicada como uma pessoa de confiança dele. Lembrando, Luciana, uma coisa, né? É crime previsto no Estatuto deixar a autoridade policial, é um crime próprio, inclusive, né, praticado só pelo delegado de polícia ou quem responde pela delegacia, de comunicar imediatamente a apreensão do adolescente à família ou à pessoa por ele indicada. Também é o juiz, claro, mas a pessoa por ele indicada. Quer dizer, é crime previsto, artigo 231 do Estatuto. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E a comunicação, ela tem que ser feita. Por quê? Porque os pais ou responsável, eles têm o dever de participar na forma da lei, não é nem do Estatuto, é da lei do SINASE, está lá no artigo 52, se eu não me engano, da lei do SINASE, quando fala do plano individual de atendimento, que eles têm o dever de participar desse processo ressocializador, que começa já no ato da apreensão e da lavratura do boletim de ocorrência, ou da apreensão em flagrante, nesse momento começa, e eles devem receber o adolescente das mãos do delegado. Por quê? Aí é 174 do Estatuto. Para apresentar o adolescente ao Ministério Público, ou, né, no mesmo dia ou no dia último imediato. Porque o objetivo é esse, é que os pais recebam o adolescente e já encaminhem, já apresentem ao Ministério Público para o oitiva formal.
E também tem um outro Então, viés, assim, não é né, simplesmente Murilo? levar o guri para casa. Aliás, o que eu tenho dito é o seguinte, supondo que você esgotou todos os meios e realmente você tem... Porque, eu digo, eventualmente pode surgir uma situação que você tenha que chamar o conselho tutelar para intervir. Mas aí o que eu digo, não é o conselho levar o guri para casa, é ir lá buscar os pais e trazer os pais para receber o adolescente. Porque o conselho tutelar não pode fazer o papel de mero Uber de adolescente, né? Serviço de transporte. Porque não é para levar para casa o guri, é para você poder responsabilizar os pais. Aí é um processo de responsabilização dos pais ou, eventualmente, claro, da pessoa indicada. Luciana foi perfeita nessa observação, porque é prerrogativa do adolescente. Na impossibilidade de os pais comparecerem, isso tem que ser devidamente demonstrado, porque isso é exceção, né? Aí o adolescente indica uma outra pessoa com quem eventualmente ele está pernoitando, né? Às vezes ele veio de um outro município, está na casa de um parente, está na casa de alguém. Então essa pessoa, ela vai ser chamada para que ela então receba, né, o adolescente das mãos do delegado, para que ela assine o compromisso de apresentar o adolescente ao Ministério Público no mesmo dia ou no dia útil imediato. Mas também tem aquele viés do adolescente ter o direito de ser assistido por uma pessoa da confiança dele, claro, né? Pelos pais que são os responsáveis. Por isso a prerrogativa é dele. E dessa pessoa da confiança dele. Agora uma coisa, Luciana, que eu tenho já recebi até denúncias, assim, queixas, que eu acho assim, é o fim do mundo, né? O delegado, às vezes, não tem nem a preocupação de certificar que o sujeito é quem diz que é, se de fato é adolescente, e de fato mora onde diz que mora. Porque hoje em dia você bate lá o Google no computador, você sabe se ele está falando a verdade ou não. E se eventualmente os pais não estão presentes ou não podem ser contatados, ele tem, às vezes, o telefone de um vizinho, ele tem o telefone de alguém próximo, que pode, então, ser acionado para chamar os pais. Então, bate na porta lá, chama, vê se está presente, não está. É quem diz que é, porque já aconteceu situações em que o conselho foi chamado, né, para levar o adolescente, e no meio do caminho o conselho estava levando o guri para casa, o guri chegou e disse, olha, estou indo embora, estou saindo, porque eu não sou fulano que disse que era, não sou adolescente, e foi embora. E, aliás, é o que eu digo sempre, se não for feito um trabalho de convencimento dele, né, adolescente, né, de que, né, nós estamos ali para ajudá-lo, né, o conselho está ali para ajudá-lo, se ele quiser ir embora da porta da delegacia, ele vai embora. Se o carro do conselho parou na sinal dele, ele abrir a porta e quiser ir embora, ele vai embora, ele está liberado. Não, o conselho tutelar se não o adolescente chegar na delegacia, se o adolescente chegar e disser para o delegado, o senhor me liberou? Tchau, delegado, estou indo embora, sozinho. Está liberado, ele vai embora sozinho. Tá? Então, assim, o que a gente tem que entender é que não é simplesmente, nós não estamos aqui querendo apenas formalmente que alguém venha e leve o guri para casa. Porque não é só toma que o filho é teu, não é uma questão meramente formal. E às vezes você vê certas preocupações de só se livrar do problema. E a questão não pode ser, a preocupação não pode ser se livrar do problema, tem que ser resolver o problema. E aí entra na própria questão da liberação aos pais, ou a liberação para quem quer que seja, mais uma vez, a política, né? Você tem que ter uma política socioeducativa. Para que nós possamos entender, afinal de contas, o que levou esse adolescente a praticar o antifracional. E a partir daí, a própria rede pode desencadear ações de cunho protetivo junto ao adolescente e junto à família, independentemente de apuração do ato infracional, independentemente de aplicação de medidas socioeducativas, porque a proteção ela não pode ser condicionada nem à intervenção judicial e nem à aplicação de qualquer medida. Então, se houver alguma necessidade, o guri está fora da escola, usa droga, a família é omissa, enfim, qualquer outra situação que você vê que coloca esse adolescente numa situação de risco, entre aspas, né, você já tem que intervir. E não porque o conselho aplicou medida, mas a própria rede ela tem que ter, né, essa preocupação, entender o que aconteceu, o que levou o guri à prática do profissional e a partir daí já realizar dentro daquele, né, preocupação de elaborar um plano individual e familiar de atendimento, né, você já tem que ter essa preocupação de envolver outra a família. Coisa, Murilo, que eu acho que a gente precisa ter também uma atenção, que também os agentes de segurança pública precisam estar capacitados. Muitas vezes a gente vê no flagrante de ato infracional o transporte do adolescente pela guarda municipal ou pela polícia militar e os pais estão presentes, eles não colocam na viatura. Eles só levam o adolescente. E a família fica ali sem ter meios de se deslocar até a delegacia responsável ali do adolescente ou especializada que vai fazer aí a lavratura do auto de apreensão em flagrante,
duas violações de direito, né? É um absurdo, mas isso acontece. Isso quando não coloca no camburão, né? Que não pode também. Agora, esse tema é muito importante, né? Da formação continuada dos conselheiros. Né? Agora, como é que se faz isso, Luciana? Quem que paga isso? A gente pode fechar o Conselho Tutelar para capacitar os conselheiros? Como é que funciona isso? Na verdade, o Estatuto é claro dizendo que o município é responsável pela capacitação do conselho e capacitação continuada do Conselho Tutelar. A ideia é que sejam agentes políticos indicados pela comunidade como pessoas referenciadas por essa comunidade, da confiança dela, e que não necessariamente têm a condição e a capacidade para o exercício ali de muitas funções. Por isso a capacitação continuada ela está presente, né? A lei prevê essa capacitação continuada. E o primeiro responsável por fornecer essa capacitação continuada é o município, porque a nossa política é municipal, né? O Estatuto trabalha nesse viés da política municipalizada. Mas aí é o município, mas também é de interesse de todos nós, né, que haja uma capacitação continuada dos conselheiros tutelares. A gente tem visto outros órgãos que trabalham, as próprias associações de conselheiros e ex-conselheiros tutelares têm feito muita capacitação continuada, e isso gera às vezes alguma angústia, porque é feito em determinado local, e aí o deslocamento dos conselheiros, como ele é feito, e principalmente quando é feito, assim, digamos, o encontro da Associação de Conselheiros Tutelares, eles fazem encontros anuais sempre, pelo menos, né, os congressos, né, que eles fazem de conselheiros tutelares, e os municípios encaminham, mas também não podem deixar de ter o conselho funcionando. O ideal é que quanto mais conselheiros possam participar dessa capacitação, melhor. A gente tem aí a condição do suplente assumir, né, as situações de afastamentos, né, seria essa uma possibilidade, ou se articular de uma forma. Eu tenho visto muito município que tem muita dificuldade, um número pequeno, né, os 5 conselheiros, não tem condição de mandar todo mundo, então manda pelo menos a maior parte, eles voltam e trazem essas informações. Sim, e a eleição nacional numa data só favorece esse tipo de... Favorece. Que você, né, possa fazer... mas só que eu chamo só a atenção para um detalhe. O Estatuto prevê, sim, sem dúvida, né, essa formação dos conselheiros, só que a Lei 13.431, ela traz um componente adicional. Ela diz, a formação ela tem que ser continuada para todos. Da rede, né? E de preferência conjunta. Por quê? Porque o tipo de informação que você passa para o Conselho Tutelar, você tem que passar para os demais integrantes da rede. Porque senão você vai acabar, né, talvez até por desinformação de alguns, né, ter um desencontro ali de ideias, que por si só não é problema. Eu digo sempre, você pode até divergir nas suas opiniões, mas vai ter uma hora que vão ter que bater o martelo e vão ter que definir a política, vão ter que definir vai ter que ter um fluxo, protocolo, vão ter que definir o protocolo, exatamente. Porque isso tem que ser um para todo mundo. E se todo mundo tiver uma formação mínima, tiver um conhecimento mínimo, isso é essencial para que a gente possa, pelo menos, se entender e entender o que não é para fazer. Porque uma coisa que a gente tem que também deixar claro, não é para que tudo quanto é problema envolvendo criança e adolescente passe pelo Conselho Tutelar obrigatoriamente para ser resolvido. Não quer dizer que o Conselho não deva eventualmente intervir ou não deva ser comunicado. Mas nós temos que criar um fluxo, uma metodologia de atendimento que você não dependa do Conselho Tutelar, especialmente para fazer a proteção. A proteção ela não pode depender da aplicação de uma medida formalmente pelo Conselho Tutelar ou de um encaminhamento via Conselho Tutelar. Se você pegar a Lei 13.431, se você pegar o Decreto 9603, você vai ver, está lá muito claro. A educação, por exemplo, ela pode acionar diretamente a saúde e a assistência social para realizar o atendimento emergencial, né, que a criança ou adolescente necessite, no caso de uma situação de violência, eventualmente uma comunicação da criança, o que a lei chama revelação espontânea de violência, que não é a escuta especializada, quer dizer, a criança vai até o professor, procura o professor para denunciar, ou alguém da sua confiança, para relatar uma situação de violência, e aí essa pessoa tem lá no decreto 9603 meio que um passo a passo, né, em que ele próprio já pode acionar diretamente, aí nós temos que ter os mecanismos de notificação obrigatória, né, a ficha de notificação obrigatória, acionar não só a polícia, mas acionar também a rede de proteção, diretamente a saúde e a educação para algum atendimento emergencial, aliás, saúde e assistência social para um atendimento emergencial que for necessário, e somente depois comunica ao Conselho Tutelar. Quer dizer, é claro, até porque se você jogar tudo no Conselho, você cria um gargalo
E se fosse num gargalo que dali você vai ter uma vazão adequada, mas não, é um gargalo que muitas vezes empaca ali. É porque são 5 conselheiros só. E pior, são, né? 5 pessoas que são, a princípio, leigas. Sim. A gente tem que entender que o conselho é um órgão leigo. E eu não estou desmerecendo o conselho, porque eu sou leigo em 367 mil outras coisas. A única coisa que eu mal entendo é a parte jurídica. Mal e mal. Né? E a lei, ela até pode te dar, em tese, né? Como eu costumo dizer, é como se nós tivéssemos lá, em tese, uma prateleira de medicamentos numa farmácia. Mas saber exatamente qual que é o medicamento, qual que é o remédio mais adequado para aquele caso em particular. E especialmente, qual que é a dose mais adequada e como ministrar esse remédio, que é o grande desafio, isso a lei não nos dá. A lei não nos dá clareza quanto a isso. E aí é importante você fazer o diagnóstico prévio por um órgão técnico. É que nem na área médica. Você não vai receitar um remédio para o paciente sem fazer o diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico para saber qual que é o remédio mais adequado, qual que é a dose daquele remédio mais adequado, e ainda você tem que, né, saber como ministrar, porque não adianta você entregar uma caixa de medicamento, né, na mão do paciente sem orientá-lo, sem acompanhá-lo, porque ele pode ser que tome tudo de uma vez ou não tome nenhum, ou, enfim, é a mesma coisa. Então, essa fala do Murilo remete a uma questão também, Luciano, que eu gostaria que você esclarecesse, porque a violação dos direitos da criança e adolescente pode acontecer a qualquer momento. Sim. E o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, né? Parece que é incompatível, como é que funciona? A gente tem tido muita demanda em relação a isso, né? Porque, na verdade, como agentes políticos, eles têm que estar disponíveis, né, o tempo inteiro, porque muitas das violações, e a maioria delas, ocorrem à noite, de madrugada, final de semana, que é o horário em que essas crianças têm maior convivência ali, eventualmente com a família, e muitas das agressões são intrafamiliares. Então é preciso sim que se trabalhe com a questão do plantão, mas paralelamente o conselheiro tutelar, ele é agente político, mas ele é um agente público. Ele precisa necessariamente ter um horário, ele precisa ter um horário de expediente determinado. Né? Não é possível que o conselheiro tutelar também diga assim, olha, eu não vou trabalhar essa semana porque eu atendi, né, no final de semana, 2 casos, então essa semana eu estou de folga. Tá. Você tem que ter também, ele também... Se autoconceder uma folga. Exatamente, você precisa também que haja minimamente as questões do direito administrativo em relação ao agente público ali. Então tem que ter necessariamente o horário de funcionamento. Claro. Né? Mas, Luciano, só me permite, são 2 coisas que eu acho que a gente tem que, sobre esse tema, pontuar. Primeiro, né, como eu disse anteriormente, não é só o conselho que tem que funcionar em regime de plantão sobre aviso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não pode ser só o conselho. Sim. Nós temos que ter a rede funcionando dessa forma. Então tem que organizar a rede para que ela esteja à disposição. Não é do conselho tutelar, não é do Ministério Público, não é do Judiciário, é do cidadão que precisa. Como você falou, as violações vão acontecer em qualquer momento. E aí nós temos que ter, né, condições de fazer a escuta especializada, o diagnóstico da situação por um órgão técnico, por pessoas que tenham competência técnica para poder fazer esse trabalho, e o conselho tutelar não é um órgão técnico. Então isso é uma questão. E o conselho, como eu falei, na sua agenda institucional, tem que pautar isso, tem que colocar isso talvez como primeira preocupação, organizar a rede, fazer com que a rede ela funcione 24 horas por dia. Eventualmente, para isso, vai contar com a participação, com o apoio do Ministério Público, que também nos interessa que isso aconteça, né? Porque deixar o conselho sozinho, fazendo esse trabalho de proteção, é uma irresponsabilidade, chega às beiras da loucura, né? E é fonte de violência institucional praticada pelo Conselho Tutelar, sem querer, evidentemente, né? E por nós que permitimos que se chegue nesse ponto de o Conselho ficar sozinho lá. Então nós temos que ter essa preocupação, né, em ter a rede funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então isso é uma coisa. E outra coisa é a questão desse horário de funcionamento. O que é que diz a lei? A lei, o Estatuto, a lei municipal, ela tem que prever o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, que seria o horário que o Conselho está aberto ao público. E, evidentemente, isso não inclui, né, o trabalho em regime de plantão ou sobreaviso. E aí entra o detalhe que muitas leis municipais, de forma, a meu ver, absolutamente equivocada, indevida, estabelece uma jornada de trabalho de 40 horas, ou seja lá quantas horas. Isso é um erro. Como agente político, e o Conselho Tutelar, o conselheiro, ele é agente político, como nós, né, ele não tem jornada de trabalho. E não sou eu que diz isso, é o Estatuto. Se você pegar a lei 12.696, que foi a lei que estabeleceu os direitos sociais para os membros do Conselho Tutelar, estabeleceu férias, 13º, etc, etc, pode ver, a lei estabeleceu vários direitos sociais, porém não estabeleceu
a questão da jornada de trabalho e nem horas extras. E esse silêncio da lei, a gente, né, na área do direito, é um silêncio eloquente. Por quê? Porque a lei não quer que o Conselho tenha 40 horas semanais. Porque como agente político, ele tem que estar à disposição da sociedade 24 horas por dia, como nós, Ministério Público, né, o Poder Judiciário, né, enfim, qualquer agente político que tenha essa função. Então, é importante ter isso bem claro. Eu, inclusive, tenho sugerido que as leis municipais que prevêem jornada, elas sejam modificadas nesse aspecto. Não tem que ter jornada, é 24 horas por dia. Aí tem a questão do horário de funcionamento do Conselho, que está aberto à população. Isso é importante, e aí uma organização você colocar, deles, porque muitas vezes o que tem acontecido na prática é que há um equívoco em relação a isso. Né? O Conselho tem que estar aberto à população no horário de expediente X lá. Né? Isso pode estar disciplinado, né, na lei municipal. Na lei municipal vai prever isso. Exatamente. E aí o Conselho vai se organizar internamente para poder estar à disposição na sede do Conselho, mas também estará em campo, como eu falei, o Conselho tem que ter uma atuação itinerante no município. Ele tem que ter organização até para que você possa ter lá o registro das atividades de cada conselheiro, que ele pode não estar na sede do Conselho, mas eu tenho que saber onde é que ele está. Ele está onde? Está na escola dando uma palestra? Está fazendo uma fiscalização numa entidade? Ele está numa reunião do Conselho de Direitos? Ou está, enfim, uma audiência pública com a comunidade? Isso tem que estar registrado. Porque isso também não pode ter aquela velha condição da escala de trabalho. Cada dia trabalha um. Não, isso é um absurdo. Né? Isso acontece também. Sim, acontece, mas está errado. Né? O Conselho ele é um colegiado. Os 5 devem estar à disposição, eventualmente, né, como eu falei, em atividades externas. Aliás, o ideal é que estejam em atividades externas. Eu até brinco, né? O dia que eu chegar num conselho tutelar e ver os 5 conselheiros dentro da sede do conselho, né, sem que estejam em reunião para discutir casos, né, sem que estejam numa reunião para discutir estratégia de atuação institucional, tem alguma coisa errada. Porque eles têm que estar em campo. Tem que ter talvez um lá na sede para receber, eventualmente, as demandas lá, né, atender o telefone, etc. Mas os outros têm que estar em atividade externa. Só que isso registrado, porque senão fica bagunça, vira baderna. Cada um vai para o seu lado, sem ter organização, sem ter controle do próprio colegiado, e aí o sujeito, em vez de estar atuando no conselho, está em casa ou está no bar tomando cerveja. Então isso não pode acontecer. Nós precisamos ter, dentro do próprio conselho, mecanismos internos de controle e tem que ter uma fiscalização externa para que nós saibamos exatamente o que o Conselho está fazendo, quem está fazendo o quê. E dentro de uma agenda institucional que cabe ao próprio Conselho estabelecer. Né? E aí todos os conselheiros, como eu disse, têm que se submeter a essa agenda. Porque eles não têm autonomia frente ao colegiado. Porque todo agente público, agente político, ele está sujeito a um órgão de controle externo. Né? Até para que a gente tenha assegurado a condição do trabalho dentro da lei, né? Mas é dentro dos parâmetros do direito administrativo. Mas a preocupação primeira tem que ser do próprio colegiado em ter controle sobre as ações dos seus conselheiros. Agora, uma dúvida. Porque senão, porque aquele negócio, o Câmbio, só um adendo. O mau conselheiro depõe contra toda instituição. Então é importante que esses maus conselheiros, ou eles sejam corrigidos devidamente, dentro do próprio colegiado e pelos seus pares, de preferência, né? Tendo, claro, clareza, né, de qual é a atuação do conselho, porque se o próprio conselho não define qual é o seu papel, não define o que vai fazer, aí dá margem para que cada um faça o que quiser do seu jeito. Mas no momento que o conselho se organiza internamente, estabelece essa agenda que eu falei, as suas metas, distribui as tarefas entre os conselheiros. Dentro do próprio conselho tem que ter a preocupação em zelar para que cada conselheiro faça aquilo que se espera dele, e de uma forma organizada, de uma forma competente e de uma forma resolutiva, porque nós temos que entender que o Conselho também está sujeito aos princípios da Constituição, dentre eles o princípio da eficiência. O Conselho tem que ter eficiência, resolutividade na sua atuação. Não pode ser uma atuação feita meramente pro forma, né, sem preocupação com o resultado. Diante dessa resposta, Luciana do Murilo, surge a dúvida, o conselheiro pode cumular a sua atuação como conselheiro com outro cargo ou função? O entendimento que a gente tem é que não. Né? Por conta desse seu viés de agente político, o máximo que você poderia interpretar é
né, fazendo uma análise como outros agentes políticos, ele ter aí uma função no magistério, né, e que mesmo assim não seja compatível com a condição dele de prestar o atendimento que ele tem, né, dentro, pelo menos, do horário de funcionamento ali do conselheiro tutelar. Eu concordo, né? plenamente, só faço uma observação. Eu acho que aí, para que nós possamos exigir isso do conselheiro, é importante que a lei municipal dê a contrapartida financeira digna, legítima. Porque eu entendo que também deve ter dedicação exclusiva, também ele tem que atuar, né, como eu falei, 24 horas por dia, etc. Mas aí é importante que a lei municipal remunere bem. E isso é uma conquista que o próprio conselho vai ter que obter a partir do seu trabalho. É que nem nós, Ministério Público. Né? Eu sou de uma época que o nosso salário era ridículo, chegou até greve do Ministério Público e do Judiciário, porque a nossa remuneração era bem reduzida. E não foi por falta de trabalho que nós conseguimos mudar esse quadro, muito pelo contrário, foi trabalhando, mostrando para a sociedade a nossa importância, mostrando como o promotor ele se dedica à sua função e que aí houve, né, o reconhecimento em termos salariais para nós, que hoje nós não podemos reclamar do salário. Mas o conselheiro tutelar, a gente sabe que, infelizmente, se exige muito dele, e tem que exigir, eu sou daqueles que digo que tem que exigir do conselheiro muito, mas você também tem que dar a contrapartida justa em termos salariais. E aí eu acho que é uma questão também, né, de uma gestão política do Conselho junto ao Executivo, à Câmara Municipal, ao CMDCA, mas isso só vai ser conquistado a partir do momento que o Conselho também mostrar trabalho. Ele tem que mostrar serviço, tem que mostrar que veio, ele tem que, como eu falei, sair a campo, ele tem que ser protagonista, ele tem que ser um órgão ativo, proativo, atuante, itinerante. Enfim, ele tem que fazer algo talvez diferente, mais do que a gente tem visto em muitos casos. Murilo, a gente já está terminando o nosso programa e antes de terminar eu quero fazer mais uma pergunta para a Luciana, dentro dessa ideia da proatividade. Muitas vezes o Conselho atua de forma reativa, mas ele deve atuar também de forma preventiva. Uma questão que pode ilustrar isso são as festas que envolvem crianças e adolescentes. Como deve atuar o Conselho diante desses eventos que podem causar preventivamente, no viés preventivo, algum risco à criança e adolescente? Veja, a gente sempre indica que o Conselho Tutelar ele não é um órgão de fiscalização do juízo da infância e juventude que eventualmente estabelece uma portaria, estabelece um horário de funcionamento e o Conselho Tutelar tenha que ficar lá fazendo essa fiscalização para ver se essa portaria efetivamente está sendo cumprida. A ideia não é essa. Mas como órgão de proteção dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar tem esse viés também de uma maneira articulada junto com os demais órgãos de proteção e de fiscalização, trabalhar no sentido de realizar em conjunto essas fiscalizações, verificar se você não tem eventualmente em bares, criança e adolescente lá que para quem está sendo fornecido indevidamente bebida alcoólica, se eventualmente num evento onde você tem uma faixa etária determinada para que o adolescente possa entrar desacompanhado, não está entrando crianças, adolescentes mais jovens que possam estar se colocando em situação de risco, verificar também se não há essa condição de exploração do trabalho infantil, se muitas vezes você não tem aí uma condição de exploração sexual, ou seja, o Conselho Tutelar ele é importante para trabalhar também essa rede preventiva, essa rede de fiscalização e ser um protagonista nesse sentido, né? De trabalhar junto com os órgãos policiais, junto com os órgãos de defesa de direitos, de fiscalização. Uma coisa que eu digo, né? Não é para o Conselho ir lá bater carteirinha, evidentemente, né? Fazer o controle ficar de na porta como se fosse o porteiro. Mas também não dá para dizer que não é preocupação, não é problema, não é atribuição do Conselho. Aliás, uma coisa que eu gostaria de sublinhar aqui, né, para os conselheiros tutelares. Risquem, né, talvez, do seu vocabulário a expressão. Isso não é atribuição do Conselho Tutelar. É uma expressão que ela tem que ser abolida. Porque muito poucas vezes isso vai acontecer, né? Talvez jamais vai acontecer. Né? Porque pode não ser atribuição do Conselho fazer o que os outros querem que o Conselho faça. Mas será seguramente atribuição do Conselho tomar alguma providência em relação àquele caso. Ainda que para encaminhar o caso para o órgão competente, ainda que para fazer o que a Luciana falou, né, chamar os outros para participar, quer dizer, o Conselho
protagonizar e capitanear uma organização do município para que esteja preparado para enfrentar as situações adversas que podem acontecer, prevenir aquilo que for possível, né? A partir de outras experiências, de outros eventos no passado que já aconteceram, e aí realizar um trabalho, né? De acordo com a pauta que o Conselho vai estabelecer. É o Conselho que vai dizer, então, o que vai fazer, né? E como é que ele vai atuar diante daquele tipo de situação. Até na página do Ministério Público, do Centro de Apoio, nós temos uma orientação para o Carnaval, que está lá publicada historicamente, tradicionalmente, já está há muito tempo lá, e que vale para qualquer tipo de festividade, de evento, de grande evento. E que pode ser usada, né? E lá tem essa preocupação com a prevenção, o Conselho se organizar, se reunir com quem está organizando a festa, chamar os empresários, né? Aqueles que vão explorar lá os estabelecimentos para poder, né, conversar e explicar. Eventualmente o próprio Conselho pode pedir que os juízes peçam uma portaria em relação àquela questão. Essa interlocução com o juiz da infância é super importante. Porque o Conselho pode, a partir até de dados que já colheu de outros eventos, pode pedir ao juiz que os juízes peçam uma portaria específica para aquele evento que vai se realizar ou para aquele estabelecimento que vai, né, onde vai ter o evento. Até então, subsidiar a decisão judicial. Claro, e mais uma vez, é uma atuação que é protagonista, mas é o Conselho que vai dizer, não é o promotor, o juiz ou o delegado. Aliás, eu acho até ridículo quando nós temos que chamar o Conselho para que o Conselho se envolva com essas questões. Porque era o Conselho que tinha que ir na frente, ele que tinha que ser o protagonista e, eventualmente, ele tinha que provocar a nós para que nós dessemos o respaldo, eventualmente jurídico, ou o respaldo, né, enfim, no caso da polícia, né, de prevenção, de repressão, para que as situações adversas que possam estar acontecendo naquele local. Murilo, nosso tempo está terminando mesmo, mas cabe ainda mais uma última pergunta direcionada àquele líder comunitário que foi eleito agora em outubro e novembro e que está com a expectativa de assumir esse mandato e desempenhar bem a sua função. Eu gostaria que em 1 minuto, Luciana e Murilo, vocês dessem um conselho, uma orientação para esse conselheiro que está assumindo o seu mandato e que está disposto a fazer a diferença na comunidade. A minha sugestão é que esse agente político, ele chegue ao Conselho Tutelar, ele conheça a rede de proteção dele, ele participe das reuniões de rede que o município esteja fazendo, ou se eventualmente o município não tiver articulado, ele puxe essa questão, ele puxe essa pauta, ele vá às reuniões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele verifique quais são as questões mais urgentes, emergentes de violação de direitos. Ele trabalha em parceria com as escolas. A gente tem visto muita angústia por parte das escolas em ter essa proximidade com o Conselho Tutelar. Ele é um agente importante de orientação também das escolas enquanto espaços públicos que são eminentemente de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Então, que ele se intere de toda aquela comunidade onde ele vai atuar, faça essas parcerias, estabeleça os contatos, né? Tenha aí, se ainda não tem ainda os protocolos e os fluxos definidos, que isso possa ser articulado, ou seja, que ele se aproprie da função relevante que ele tem enquanto um grande articulador, né, no sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, que ele possa trabalhar sempre com essa visão, que ele não se afaste da comunidade que elegeu ele, que ele não esqueça que quem legitimou essa função tão relevante dele é aquela comunidade, que ele sempre tenha o ouvido e os olhos voltados para essa comunidade, para que essa função dele efetivamente seja uma função relevante. Ele certamente vai conseguir cumprir com a sua missão se ele não estiver afastado da comunidade dele. Perfeito. Eu acho que a Luciana sintetizou tudo, mas eu diria só mais uma coisa, que ele tem a preocupação em não agir sozinho. Porque a gente pensa às vezes que o Conselho é o único, né? Mas ele não pode ser o único, e ele não é o único. Na forma da lei, é dever de todos, né? E talvez o que ele tenha que ser é esse grande articulador, esse grande agente de mobilização e de transformação daquilo que o município hoje enfrenta em termos de problemas na área da infância e juventude. Mas para isso, né, primeiramente, o Conselho ele tem que se organizar internamente. Talvez o primeiro passo, a gente fala da interação, dentro do próprio Conselho, tem que haver uma interação permanente entre os conselheiros. Como eu falei, eles têm que definir entre eles uma agenda institucional clara, estabelecer as suas metas, né, o que o Conselho vai protagonizar em termos de mudança ou tentativa de mudança, passar a estabelecer
essa articulação com outros órgãos, com outras lideranças que já existem no município, se aproximar dos conselhos deliberativos de políticas públicas, não só com o CMDCA, e, enfim, eventualmente buscar no próprio Ministério Público essa parceria, porque eu acho que nós estamos no mesmo barco, nós temos as mesmas as atribuições nossas e do Conselho Tutelar, elas são muito parecidas quando nós falamos de infância e juventude, especialmente na questão extrajudicial. Aliás, a ideia é tentar resolver as questões na esfera extrajudicial. E também no plano coletivo, e também na prevenção. E não só, né, atuar, como você disse, de forma reativa, depois que aconteceu o problema. Não, a gente tem que tentar evitar o problema acontecer. E o Conselho ele pode e deve atuar nessa perspectiva. Só que aí é aquela história, né? Tem que ter clareza quanto ao seu papel. E quem vai dizer qual é esse papel não sou eu. Não é o promotor da comarca, não é o juiz, é o próprio Conselho. E aí ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Eu costumo dizer, a atribuição primeira do Conselho Tutelar está expressa no artigo 131 do Estatuto. Zelar pelos direitos da criança e adolescente definidos nesta lei. Essa é a atribuição primeira, é a atribuição que é fundamental. E a atribuição estratégica para cumprir essa primeira e as outras todas, né, é uma que muitas vezes também não é exercida, Luciana, que a gente tem que exercer, que o Conselho tem que exercer. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento. Artigo 136, inciso 9 do Estatuto. É a atribuição estratégica, que não é para exercer em outubro, quando o orçamento já está fechado. É agora, dia 11 de janeiro, né? No primeiro dia do mandato do Conselho, já tem que ter essa preocupação de colher dados, em fazer essa articulação com os gestores, com os órgãos que deliberam política pública, com o próprio Ministério Público, para ver, olha, o município não está cumprindo aquilo que a lei determina, que a Constituição determina. Prioridade absoluta criança e adolescente. Está lá, no artigo 217 da Constituição, no artigo 4º, né, e parágrafo único do Estatuto. E o Conselho ele tem que ser aquele que vai ser, o que vai lembrar, olha, está errado isso aqui. O atendimento é precário aqui, falta o programa ali, o serviço aqui não está dando conta do recado. Aqui nessa comunidade houve um aumento da população, só que as vagas na creche, pré-escola, escola pública são insuficientes. Então, é o Conselho que tem que fazer essa busca de informações para tentar resolver. E você acho que foi feliz numa colocação que você fez, de o Conselho Tutelar ser o agente de transformação, ser aquele que vai fazer a diferença para melhor na vida das pessoas, na comunidade onde atua, onde, né, com a qual ele tem que interagir permanentemente. Jamais o Conselho Tutelar pode perder esse vínculo com a comunidade, né, porque é para isso que o Conselho foi criado da forma como ele foi criado. É para isso que ele é eleito, por isso que ele é autônomo, para poder ter essa autoridade, não com autoritarismo, mas a autoridade de chegar perante o gestor, eventualmente perante o próprio Ministério Público, para cobrar de nós também uma atuação mais, né, protagonista e de transformação em relação ao que está aí. Mas é aquela história. Para fazer tudo isso, o próprio Conselho tem que ter clareza do que ele quer. E se ficar só atuando no plano individual, de forma reativa, né, como a gente tem visto em muitos casos, não vai conseguir avançar um passo sequer. Talvez esteja até contribuindo para que os problemas eles se agravem cada vez mais. Então eu acho que é uma questão que cada conselheiro tem que ter na cabeça. O que é que eu vou fazer para mudar o meu município, para melhorar o meu município em termos de política pública para a infância? E aí não é o que cada um pensa, é o que o colegiado, a partir desse pensamento de cada um, após discussão interna, vai definir como agenda, como meta, como estratégia, né, como divisão de tarefas entre os integrantes, para que nós possamos ter, o que eu falei anteriormente, uma atuação eficiente, uma atuação transformadora, uma atuação protagonista, para que a gente possa realmente ter aquilo que, né, que até eu tenho chamado, né, o Conselho Tutelar, né, finalmente, né, do século XXI. Né, em 2020, nós tenhamos finalmente o Conselho Tutelar do século XXI, em comemoração, né, em homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Né. Esperamos que a gente possa chegar lá. Infelizmente, nosso tempo está encerrado, então eu gostaria de agradecer a participação do Procurador de Justiça Murilo José de Giacomo e da Promotora de Justiça Luciana Lineiro. Gostaria também de convidar você que nos acompanha para que se inscreva no nosso canal de vídeos do YouTube e fique por dentro de todas as nossas novidades. Obrigado pela companhia e até a próxima!